Hoje eu vim responder a pergunta que, sem dúvidas, é a mais frequente em todas as minhas mídias, aqui no YouTube por comentário, lá no Instagram nas caixinhas, lá no Instagram nos comentários, nos directs, quiçá até no WhatsApp se a pessoa tiver meu WhatsApp. Cris, eu posso usar um tônico de ácido glicólico com vitanol? Ou então, Cris, eu posso usar um ácido lático com ácido glicólico? Ou então, Cris, eu posso usar protetor solar com álcool com vitanol? Ou então, Cris, eu posso usar o secativo usando vitanol? Eu posso usar peróxido de benzoíla? Enfim, hoje eu não só vou responder essas perguntas, como também vou dar recurso para vocês sozinhos responderem no futuro, sem ter que perguntar, porque vocês já vão ter o conhecimento necessário, que na verdade é muito simples, tá bom, gente? Antes eu queria recomendar que você não pulasse nenhuma parte desse vídeo. Gente, quando eu faço um vídeo desses para vocês, eu estudo, eu faço um roteiro, então cada palavra tem um motivo para estar aqui e ao mesmo tempo cada palavra é um novo agregado ao seu conhecimento. Não negligenciem conhecimento, gente. Às vezes a gente pergunta, nossa, por que fulano tem isso? Nossa, por que fulano deu certo em alguma coisa? Deu certo na vida, tem sucesso? Gente, a diferença muitas vezes está nisso. Na pessoa ser determinada, na pessoa não negligenciar conhecimento, na pessoa ser estudiosa, esforçada, enfim. Então seja uma pessoa que vai além, uma pessoa acima da média. E isso inclui não negligenciar as informações importantes como as que eu vou dar nesse vídeo. E claro, de muitos outros vídeos feitos com muito carinho e com muito estudo. Bom, gente, primeiro eu queria dizer que eu tive a ideia de fazer esse vídeo porque eu vi uma médica que eu sigo, a Carol Varoto, fazendo um vídeo para responder essa pergunta que é muito feita a ela. E eu pensei, rapaz, eu preciso fazer um vídeo desse também. Porque aí eu recebo essa pergunta tanto que agora eu só dou Ctrl+C, Ctrl+V e posso responder milhares de pessoas. Porque como vocês sabem, eu gosto muito de responder vocês o máximo possível. Eu tento não deixar ninguém sem resposta e enquanto eu puder, quero fazer assim. Logo, para eu poder responder todo mundo, para eu tornar esse processo mais ágil, eu já deixo essa resposta pronta e aí depois, eu sei que vai surgir muitas vezes essa pergunta, então já tá aqui a resposta para todo mundo. Primeira coisa que a gente tem que entender em relação a cosmético e medicamento. Quanto a medicamentos, a gente sabe que tem muito mais estudos, tem estudos bem estabelecidos quanto a mecanismo de ação, quanto a efeito adverso, dentre muitas outras coisas, dada a seriedade de um medicamento, como eu já expliquei para vocês. A seriedade e a implicação de efeitos adversos, certo? Quanto aos cosméticos, como eu já falei para vocês, muitas vezes a gente não tem estudos, e os estudos que a gente tem são poucos e não falam especificamente sobre o seu cosmético. Ele geralmente vai falar sobre o ativo do seu cosmético ou então sobre uma formulação, mas dificilmente vai ser sobre o cosmético específico que você tem, porque existem inúmeras formulações, inúmeras marcas, então nem sempre você vai encontrar um artigo, um estudo que fale especificamente sobre o seu cosmético. Pior ainda, encontrar um artigo que aborde a interação de um cosmético com um medicamento. Aí, minha gente, é quase impossível você encontrar isso. Existem sim interações de ativos com ativos, né? Por exemplo, uma substância de um medicamento em interação com a substância que está presente num cosmético, mas dificilmente vai ter a especificação de um medicamento em determinadas concentrações e um cosmético em determinadas concentrações, em determinadas formulações. Muito menos ainda, agora é realmente quase impossível ter estudos sobre rotinas de skincare. E quando eu falo em rotinas de skincare, eu falo em interação entre vários componentes, porque normalmente as pessoas usam vários ativos no skincare, né? E essa inclusive é a pergunta de muita gente. Tanto a interação entre esses ativos, quanto a reação do nosso organismo às camadas de ativos que a gente pode fazer. Logo, esse é o primeiro ponto da nossa resposta. Por quê?
Porque não existem evidências para responder vocês com o devido embasamento científico. Mas, como eu já falei, nem sempre a gente precisa ter tudo embasado na ciência, né, gente? A gente pode obter uma resposta através de outros conhecimentos. Por exemplo, nem sempre eu vou me respaldar em artigo especificamente para responder uma pergunta sua. Muitas vezes eu estou me respaldando no meu conhecimento de mundo em relação à medicina, que eu estudei de vários livros, que veio da faculdade, e eu não sei te precisar qual foi a página especificamente, mas juntando o conhecimento, eu sei te responder com conhecimentos de fisiologia, de anatomia, de farmacologia, enfim, e aí eu consigo harmonizar os meus conhecimentos para responder a tua pergunta. Mas a gente pode dispor de alguns conhecimentos sobre esses medicamentos e cosméticos. E quais são? Simplesmente a bula e o modo de uso. Eles existem por um motivo, gente. E lá nós encontramos muitas informações relevantes que acabam passando desapercebidas porque as pessoas simplesmente não têm o hábito de ler. Eu, inclusive, falei disso em outro vídeo, o vídeo do Vitanol, que muitas perguntas estavam na bula. As pessoas não se dão nem ao trabalho de ler a bula, às vezes elas estão usando sozinhas e não leem a bula, gente. Depois a pessoa não sabe por que teve uma reação, depois a pessoa não sabe por que aconteceu de tal forma. Além de ela dar sem acompanhamento médico, ela foi sem acompanhamento médico e sem nenhum tipo de conhecimento que ela deveria ter, no mínimo, lido a bula, né? Porque até quando a gente tem acompanhamento médico, a gente pode dar a bula para tirar alguma dúvida que acabou esquecendo de perguntar. E como eu falei para vocês, os cosméticos grau 2, gente, ele tem um nível de segurança, um nível de eficácia mais acurado e inclusive ele tem modo de uso. Ele tem modo de uso e as precauções também. Eu peguei aqui o ácido da Creamy, que foi um motivo de burburinho no meu Instagram nos últimos dias, porque eu usei os dois Creamy juntos. E as pessoas ficaram escandalizadas. Meu Deus, 2 ácidos. Não, como é que pode você misturando isso? Pois é, gente. Não tem estudos dizendo que eu não posso. E partindo do princípio que são cosméticos, ou seja, tem uma margem de segurança maior, eu posso sim brincar com os cosméticos se minha pele aguentar, claro. Mas quais seriam as ressalvas para isso? A gente vai falar agora. Uma breve pausa no vídeo para pedir para você deixar seu like, porque isso ajuda muito o canal. E se você não for inscrito, seja muito bem-vindo. Aqui eu falo sobre skincare, maquiagem e lifestyle. E se você se identifica com esses assuntos, aproveita para se inscrever também. É importante você ler as contraindicações dos cosméticos. O da Creamy, por exemplo, ele tem diversas informações. Ele tem um rótulo bem completo, gente. É surpreendente, porque tem cosméticos que eu não vou mentir pra vocês, não. Eles carecem de informações e a gente tem até que ligar pro saco. Quanto à bula dos medicamentos, eu vou ser bem direta em relação a uma informação. Por exemplo, no Vitanol, como eu expliquei pra vocês, tem dizendo na bula que se você usar associado a alguns cosméticos, a alguns ativos, ele pode ter sua eficácia reduzida. Então, aí a gente já tem uma informação muito importante. Outra coisa importante é que normalmente todo cosmético, todo medicamento tem como contraindicação a hipersensibilidade ou a chamada sensibilização e também algum tipo de sinal ou sintoma, por exemplo, vermelhidão, ardência, pele lesada. Geralmente é um conjunto de coisas que os fabricantes colocam para se proteger de algum tipo de efeito adverso inesperado. Porque, gente, os laboratórios, eles querem se proteger de um eventual, por exemplo, processo, de um eventual problema que eles possam ter de qualquer ordem, então eles deixam especificado no modo de uso ou na bula o que é que pode acontecer e como você pode evitar as coisas. Assim a gente conclui o quê? Que o rótulo dos cosméticos e a bula dos medicamentos é uma proteção tanto para o paciente, tanto para o indivíduo, quanto para a empresa, para o laboratório que os fez. Aí você chegou nessa altura do vídeo e você tá pensando, tá, mas e a minha resposta? Você ainda não me respondeu. Bom, eu já tô respondendo até aqui. Isso tudo já te dá um arsenal aí para você usar em qualquer outro tipo de conflito entre cosmético e medicamento. Mas eu vou ser mais clara do que isso. Vou fazer 2 situações ilustrativas. Cris, eu posso usar ácido glicólico com ácido mandélico? Gente, sinceramente,
Pode ser que sim, pode ser que não. Isso vai depender de quê? De irritabilidade, se sua pele se irritar, vai depender de se sua pele for resistente, vai depender se tiver algum tipo de reação que eu desconheça. Então, em relação a cosméticos, primeiro eu tô falando de cosméticos. Por mais que seja, vamos supor, retinol com ácido mandélico, que as pessoas geralmente não recomendam que misture retinol. Mas, por mais que seja assim, se sua pele resistir, se der tudo certo, por serem cosméticos, você pode usar. Só que, claro, é um risco de você ter algum tipo de reação, é um risco de você ter alguma irritabilidade. Então, vai de pele para pele. Você experimenta, avalia e se tiver algum problema, infelizmente é por sua conta e risco, porque o fabricante provavelmente não indica isso, mas como você está fazendo algo que não tem um respaldo, que não tem uma segurança de fato, isso não fica a cargo, por exemplo, do fabricante. É uma coisa que você está fazendo por si só. Inclusive, a gente tem o hábito de dizer, converse com seu médico, avalie com seu médico. E assim, na verdade, a gente está passando a bola para o médico, porque nem ele tem como de fato te responder isso com absoluta certeza. Mas como ele é teu médico, como ele cuida de ti, é melhor que ele te instrua quanto a isso, principalmente se ele tiver prescrito um medicamento. Agora, falando nisso, vamos partir para os medicamentos. Quanto a eles e interações possivelmente com cosméticos, o que a gente tem que entender? Normalmente, os medicamentos, eles têm mais efeitos adversos, por isso, inclusive, que eles são medicamentos, como eu falei para vocês. Então, eles podem ter um potencial maior de sensibilizar a pele, de irritar a pele, de causar uma mancha, de deixar a pele fotossensível. Então, por exemplo, se você usar um ácido glicólico, um ácido mandélico, junto, por exemplo, com o ácido retinóico, você pode ter um efeito irritativo cumulativo. E irritar a pele, gente, nunca é um bom sinal. Irritar a pele, se isso acontecer, tem que ser o mais transitório possível e tem que ter uma boa recuperação. Você não pode achar bom estar irritando sua pele. Eu vejo isso muito comumente. As pessoas dizendo assim, não senti nada, não ardeu, parece que não fez efeito, parece que é água que eu botei no meu rosto. Gente, o certo é não acontecer nada. Não achem bom se acontecer alguma coisa com vocês, não. Isso significa um sinal de alarme, como eu já falei pra vocês. Então, embora não hajam estudos, embora não tenha como afirmar com absoluta certeza que você não pode fazer essa mistura de ácidos com ácido retinóico, de ácidos com medicamentos em geral, o bom senso fala a favor de você irritar o mínimo possível a sua pele. Então, pode ser que não seja uma boa ideia. Eu, por exemplo, eu não tenho o hábito de misturar coisas com ácido retinóico porque eu sei os limites da minha pele. Então vai muito também de você conhecer os limites da sua pele e, claro, sempre consultar o dermatologista. Porque embora ele também não possa te afirmar com certeza, pode ser que ele te ajude a tomar essa decisão ou pode ser que ele diga assim, não, sua pele não vai resistir, não é uma boa ideia para você, porque o seu dermatologista também tem um conhecimento a mais, não só sobre a sua pele, mas também um conhecimento maior empírico, né? Que é esse conhecimento observacional, que é esse conhecimento muitas vezes da clínica. E, por exemplo, a gente pode seguir o mesmo raciocínio em relação a hidratante. Hidratante com ácido hialurônico, enfim. Gente, essencialmente, o hidratante, ele tende a ser até um cosmético grau 1, ou seja, é um cosmético que é muito mais tranquilo, é um cosmético que tem a possibilidade mínima de dar efeitos adversos. Então, via de regra, tende a ser tranquilo para você usar praticamente com tudo. Tende a ser, tá? Eu não tô falando categoricamente, mas tende a ser. Quanto a protetor solar com álcool, a grande maioria tem álcool, gente. Uma coisa que eu já mencionei é você avaliar se aquele protetor com álcool irrita sua pele mais, se arde sua pele mais, porque de fato muitos produtos, muitos cosméticos, muitos protetores, muitos hidratantes vão ter álcool. Resta saber se aquilo dali vai criar um efeito irritativo cumulativo e vai te incomodar, e vai te causar eritema, e vai te causar prurido, enfim. Então, recapitulando de uma vez por todas, para quem ainda tem
tem alguma dúvida. Não tem como eu te afirmar com certeza se você pode fazer associações e possivelmente ninguém tem absoluta certeza em te afirmar isso, tá, gente? O conhecimento que a gente tem, que eu posso dizer, que um médico pode dizer, outras pessoas podem dizer, é o conhecimento empírico da vida dele. Por exemplo, um médico ele tem muito mais conhecimento empírico do que uma pessoa, por exemplo, eu ou você, uma pessoa que tem essa prática clínica, que vê associações, enfim, ele tem um conhecimento maior, sim. Mas ele não pode se respaldar na ciência porque realmente não tem muito estudo sobre isso, sobre essas interações, sobre rotinas, sobre associações de medicamentos com cosméticos, cosméticos com cosméticos. Mas a gente pode se apoiar no que a gente conhece de skincare, no que a gente conhece da nossa pele e assim conseguir responder qualquer pergunta em relação a interações. Ou seja, é uma responsabilidade sua, é uma decisão sua. Bom, gente, finalizando o vídeo, eu queria dizer que eu também fiz esse vídeo porque eu me sentia um pouco aflita, assim, de ter que dizer pra vocês sim e não. Eu não me sentia aflita de dizer que sim, porque eu não me sentia totalmente capaz de dizer pode. Quem sou eu pra dizer isso, né, gente? E mesmo se eu fosse médica, se eu tivesse CRM, eu não poderia ficar fazendo indicações pra ninguém, mas mesmo se eu tivesse esse conhecimento também, eu não poderia afirmar com certeza, ainda que numa consulta. Mas eu também me sentia mal em dizer que não, por exemplo, porque assim, às vezes é simplesmente um hidratante com ácido hialurônico, e aí eu pensava assim, nossa, mas hidratante, de acordo com minha experiência, não vai fazer nenhum mal, não vai fazer nenhum efeito. Então, às vezes eu ficava angustiada com essas perguntas, ou por responder, ou por não responder, enfim, então eu espero muito que esse vídeo ajude vocês, de coração. É um dos vídeos assim que eu mais almejo, que sane as dúvidas de vocês, que ajude vocês. E bom, nos próximos dias, já dando esse spoiler, eu vou fazer um vídeo falando pra vocês como eu monto a minha rotina de skincare, quais associações eu faço. Existem alguns vídeos na internet falando sobre isso, mas eu vou acrescentar um pouco do que eu sei também, da minha vivência, contar pra vocês como eu monto a rotina de ativos associados. Se você realmente gostou desse vídeo, aproveita pra curtir. Se é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se você gostou do vídeo e se identificou com os assuntos, aproveita pra se inscrever também. Vou aproveitar e falar também no meu Instagram, lá eu tiro algumas dúvidas na medida do possível, faço caixinha de pergunta e respondo na medida do possível comentários e directs também. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.